sol escaldante, um deserto árido e uma geleira gélida, todos lugares bastante intensos, e também todos locais onde certos insetos vivem. Então, como eles fazem isso? Nossa primeira parada é um dos lugares mais quentes da Terra, o deserto do Saara. Muitos animais aqui são ativos apenas à noite, mas nem todos. As formigas prata do Saara enfrentam o sol escaldante do deserto e as areias abrasadoras com pernas incomumente longas que elevam seus corpos acima do solo quente e permitem que alcancem velocidade superlativa. Elas podem correr a 1 metro por segundo, com cada um de seus pés tocando a areia por apenas 7 milissegundos de cada vez, tornando-as as formigas mais rápidas já registradas. Mas a razão para seu brilho prateado também é fundamental para mantê-las frescas. As formigas são cobertas por pelos densamente compactados. Em vez de ter um efeito de retenção de calor, a estrutura triangular dos pelos reflete a luz solar e dissipa o calor. Pesquisadores observaram que isso ajuda a refletir 10 vezes mais luz incidente e mantém as formigas cerca de 10 graus mais frias do que se fossem desprovidas de pelos. Enquanto isso, este besouro longicórneo também possui pelos triangulares que lhe conferem um brilho metálico e o resfriam, útil, já que ele reside perto de vulcões ativos na Tailândia e na Indonésia, onde as temperaturas do solo podem atingir 70 graus Celsius. Muitos insetos prosperam em biomas quentes, mas as temperaturas frias, como as que pairam sobre esta paisagem coberta de gelo, são uma grande restrição para a vida dos insetos. E, no entanto, certos insetos realmente dependem desses climas frios durante todo o ano. Um pequeno grupo, às vezes chamado de rastreadores de gelo, vive em cavernas de alta altitude e nas bordas. Eles evoluíram para prosperar em uma zona estreita de temperaturas frias. Cientistas acreditam que uma maneira de conseguirem isso é sua capacidade aumentada de produzir um tipo de açúcar que ajuda a estabilizar suas membranas celulares, proteínas e DNA. Mas eles perderam a capacidade de lidar com extremos de temperatura. Por exemplo, apenas o calor da sua mão poderia matá-los com um tempo suficiente. Agora, para um sabor mais peculiar de habilidades de sobrevivência, temos a mosca alcalina. Elas vivem ao redor e dentro do Lago Mono, na Califórnia, que é mais de 2 vezes mais salgado que o oceano. Como larvas aquáticas, elas dependem de órgãos especializados semelhantes a rins para excretar o excesso de sal. E como adultas, devem continuar a se aventurar debaixo d'água regularmente para se alimentar. No entanto, devido ao seu tamanho, superar a tensão superficial da água e permanecer submersas é um desafio. Elas conseguem exercer forças de até 18 vezes seu peso para quebrar a tensão superficial. Em seguida, usam suas garras para contrabalançar sua flutuabilidade na água salgada e permanecer no fundo. Como seus corpos são cobertos por mais pelos e ser hidrofóbica do que outras moscas, elas são envoltas por uma bolha de ar que as mantém secas e lhes fornece até 15 minutos de oxigênio. Quando soltam a sua fixação, elas emergem de volta à superfície, perfeitamente secas. No entanto, apenas um grupo de insetos é conhecido por realmente suportar as profundezas do oceano. São os piolhos parasitas, que vivem em pinípedes mergulhadores de águas profundas, como focas e morsas. Seus mergulhos podem levar os piolhos a milhares de metros de profundidade por períodos. A maioria dos insetos usa orifícios nas laterais de seus abdômenes, chamados espiráculos, para absorver oxigênio. Curiosamente, esses piolhos estão equipados com estruturas microscópicas que lhes permitem fechar completamente os espiráculos. Cientistas acreditam que isso pode ajudá-los a manter o ar dentro ou impedir a entrada de água, permitindo que sobrevivam longos períodos submersos em condições de alta pressão. Alguns piolhos também podem obter oxigênio vivendo em focas cujos pelos prendem o ar próximo aos seus corpos. Enquanto isso, os piolhos em mamíferos marinhos com menos pelos parecem ter mais estruturas semelhantes a escamas em seus abdômenes, o que pode ajudá-los a prender uma pequena camada de ar só para eles. Insetos são os animais mais numerosos e diversos do mundo. Mesmo em alguns dos lugares onde você menos esperaria encontrá-los, lá estão eles, equipados com habilidades extremas de sobrevivência, vivendo a vida no limite.